no iniciozinho, Carlos, falei para o pessoal, vou pedir para, bom, tá Eu acho que já ok começou. agora. Quero dar boa noite aí para o pessoal que está entrando para acompanhar a gente aí mais uma live do Logitech Garage. Fiquem à vontade aí, a ideia é fazer um bate-papo bem descontraído, fiquem à vontade para colocar perguntas aqui no chat, a gente vai estar olhando e vai tentar responder boa parte delas na medida do possível. Quero chamar a atenção aí para as perguntas ser bem alinhada com o tema de discussão de hoje, né, que é a importância dos ecossistemas de inovação, os ecossistemas de startup e empreendedorismo para o agronegócio. Então, quero começar até dando boas-vindas e agradecendo o tempo de vocês, a disponibilidade por estar junto com a gente, o Carlos, a Elaine, o Carlos da C6, a Elaine da GeoApps, o D'Amico, Science Crop, então, empreendedores aí sempre muito próximos, participando de muitas conexões com o Hub. Eu queria deixar um espaço aqui inicial até para vocês se apresentarem aí, talvez começar aqui pelo D'Amico, se apresentar, falar um pouquinho da Science Crop, pessoal que não conhece, passar a conhecer. Obrigado, D'Amico. Eu que agradeço, Tomé, a oportunidade de estar junto com vocês novamente, com o Carlos, com a Elaine. Uma grande oportunidade para a gente. Meu nome é José D'Amico, sou um dos fundadores da Cycrop. A Cycrop foi fundada em 2015, é uma startup de Big Data Analytics e transformação digital no agro. Nós coletamos e analisamos dados de todo o agronegócio, de toda a cadeia, desde a produção rural até o banco que oferece crédito, e geramos resultados estatísticos e probabilísticos. De uma forma mais tangível, nós estamos falando de previsão de safra, previsões meteorológicas, otimizações de modelos de logística, todo tipo de data science e também análise de imagens, tanto de drones quanto de satélites, para aumento de produtividade, medição de risco, mitigação de risco. Basicamente é isso que a gente faz dentro da Cycrop. Show de bola, D'Amico. Bastante experiência aí no ecossistema, já passou por diversos hubs, captou investimento, acho que vai ser uma experiência bacana de se compartilhar com a gente. Elaine, obrigado, Oi. Elaine. Obrigada, Tomé, e boa noite a todos aí. Bom, eu sou a Elaine Basso, sou fundadora e a CEO atual da GeoApps, que é uma startup que tem a missão de proporcionar a coexistência harmônica, né, no campo, entre a produção agrícola e os criadores das abelhas. E a gente trabalha ajudando as empresas agrícolas, né, a proporcionar esse ambiente de sustentabilidade, de empreendedorismo social, e repassando a informação bem precisa para a produção apícola, né, para que esses apicultores utilizem o máximo possível, da melhor forma possível, o espaço das empresas agrícolas no campo. Então, esse é o nosso desafio e essa é a nossa paixão. Bacana. Vocês começaram, vocês têm uma história legal que é um spin-off de um projeto que já existia há bastante tempo. O modelo foi tudo, agora um novo modelo, com spin-off, e vocês assumindo. E foi muito interessante também, porque a gente começou há 6 anos atrás, né? Nós começamos num projeto, que era um projeto lá da BASF, um projeto internalizado dentro de uma empresa, e depois passou para uma entidade deles, que chama Abelha, e no final de 2019 a gente começou a transição, porque realmente o setor agrícola precisava e precisa de uma orientação técnica e de um apoio e de uma ferramenta, né? Então, apesar da gente da nossa fundação ter sido em dezembro, mas a gente já tem 6 anos aí de experiência no campo, né, entendendo, validando o que está acontecendo e o que os nossos clientes precisam no campo para estar gerenciando esses conflitos. Não, bacana, acho que a gente traz um contraponto legal aqui, porque aí você
Eu entendo que o ecossistema hoje está mais maduro e você já chegou nesse ecossistema mais maduro, né, para empreender e ter todo esse... Enquanto que o Carlos Nossa, e o D'Amico foi ali construir tempo anos na atrás na verdade, Netflix. eu acho que dos dois, eu acho que eu fui a mais sortuda, né? Porque hoje a gente tem o ecossistema, a gente tem os hubs, hoje a gente tem aqui em Piracicaba o Vale, né? Aí de Piracicaba. E tem o Agitec Garage, que é onde concentra as universidades, os prestadores aí de serviços foco, é, tem os workshops. Então, eu consigo estar participando de uma forma muito mais fluente, né? Agora, o D'Amico com o Carlos, com certeza, eles tiveram que batalhar muito. Eu acho que a facilidade que eu tenho hoje é devido ao trabalho que eles já fizeram lá atrás, né? Porque de startup eu tenho aí 1 ano, né? Aí de vida, Bacana. nesse mindset ágil. Será que eu travei? Ou será que eu tomei que travou? Acho que Acho que o Tomé travou um pouco. Tá, coisas mas da é hora. muito. Coisas da Carlos, se internet. você quiser se apresentar também para a gente, enquanto o Tomé volta. Tá, vamos lá. Então, enquanto o Tomé volta aí, bom, pessoal, boa noite. Eu queria agradecer aí mais uma vez a Agitec Garage pelo convite, né? É sempre muito bom estar aí dentro do ecossistema. A gente tem muito a agradecer o que esse ecossistema já fez para a gente aí na história da Sensix. Eu sou o Carlos Ribeiro, eu sou cofundador e CEO da Sensix. Né? A gente é uma solução, uma plataforma de inteligência digital e de manejo de lavouras, né? Então, fazemos em poucas palavras, né, nós consolidamos uma série de dados, né, das fazendas, em especial dados de imagens, né, imagens de drones, de satélites, né, a gente tem começado a trabalhar bastante com fertilidade de solo agora ultimamente, e a gente consolida e analisa essas informações para traçar estratégias de aumento de rentabilidade para o produtor, né, de uma maneira prática, de uma maneira simples, né, e da forma mais integrada e conectada possível com as operações da fazenda. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho mais hoje aqui sobre ecossistema, é um tipo de tema que eu fico muito feliz em discutir um pouco. A gente, como Sensix, participa de alguns ecossistemas, alguns hubs, e a gente sabe o tanto que é importante aí todo esse desenvolvimento, né? A gente até fala com desenvolvimento sistêmico, né? Onde todo o mercado, ele amadurece junto, né? Ele beneficia todas as empresas que estão fazendo algo diferente, e a gente não podia ser diferente, né? Participando disso e sempre tentando dar o máximo que puder aí para poder ajudar a desenvolver tudo isso aí para todo mundo, tá? Bom, voltei, gente. E aí, Tomé, já fiz uma apresentação aqui, aproveitei o tempo que você estava fora aí. Legal. Não, bacana, tive um probleminha aqui, mas tudo de volta. Tranquilo. Então, só fazer um bate-papo bem rápido aqui, um overview, como é que vocês estão atuando aí nesse período de Covid? Vocês estão sentindo muito? O principal desafio aí, manter o time engajado, mas estão conseguindo andar com os projetos? Só para a gente ter um overview geral, já que é um tema tão presente hoje. A pandemia é algo totalmente novo, né? A gente, assim, eu nunca imaginei que a gente iria passar por isso, né? Estamos passando. E o que acontece? Acontece que é home office e engajamento da equipe é um grande desafio. Só que é impressionante como que o trabalho em casa aumentou, como que a demanda aumentou, porque a reestruturação ela é necessária, tanto do nosso processo interno, quanto até do produto que a gente acaba fazendo entrega, né? E aí a gente tem que discutir e tem que trabalhar muito. Só que, por um outro lado, o nosso cliente também tem as limitações dele. Então, às vezes, o foco dele
que nem é no nosso caso. Às vezes o foco dele é ajudar os apicultores a produzirem mel. Aí, com essa pandemia, o foco dele mudou para ajudar os trabalhadores deles, né? A equipe interna. Então, da nossa parte, é isso que a gente está passando, né? Essa reestruturação e reaprendendo. Carlos, e aí, o que é que mudou e o que é que fica de bom? Cara, é desafiador, né? A gente está num mercado que por incrível que pareça, né, é um mercado que é muito resiliente, né? O agro, não só brasileiro, mas, né, o agro global, né? A gente precisa produzir comida e precisa das tecnologias sustentando o desenvolvimento dessa atividade tão nobre, né? E o Brasil, particularmente, né, a gente teve um crescimento bastante interessante do agro, né, do mercado, das exportações, algumas beneficiações aí em termos de preço de commodities, né, lá para fora, com um prêmio um pouco maior, o dólar também ancorando aí bastante aumento ali nas receitas dos produtores da última safra, né, mas ao mesmo tempo é um ambiente de incerteza, né, a gente já sabe que a próxima safra pode ser uma safra vai ser uma safra de maiores custos, né, com dólares maior, enfim, com ativos, né, os insumos, né, os inputs ali dentro da fazenda são todos dolarizados, e a maioria, né, não todos, mas a grande maioria, e o produtor, ele tá um pouco com medo, né, eu até estava falando com o pessoal né, de um pessoal de maquinário, né, que vende, né, maquinário, eles falaram que o pessoal tá tudo correndo atrás de comprar maquinário antes da hora, com medo do dólar subir mais e não saber o que vai acontecer lá na frente. Como empresa, cara, assim, a gente sempre tenta ao máximo prever, né, a gente já tá aí há mais de 70 dias em home office, né, hoje nós somos 23 pessoas, né, 23 Sensixers, né, que são os colaboradores da empresa, trabalhando de casa. Nós já tínhamos boa parte do time acostumada, né, principalmente o time de produto, a fazer home office, né, a gente sempre foi muito flexível em relação a isso. Lógico que acaba tendo um peso maior, né, porque agora você é obrigado, né, você não tem a opção, você é obrigado a ficar em casa e trabalhar de lá. Mas a gente tem sido bastante produtivo, né, nós temos muito lançamento aí que já está sendo feito, né, esse ano é um ano de bastante coisa nova, bastante novidade na Sensix. A gente está, pode-se dizer, eu pelo menos, pessoalmente, estou trabalhando o dobro ou o triplo, né, do que eu trabalharia, mas pelo menos está tendo um bom rendimento, né. Então, a pandemia veio para poder mudar alguns hábitos, a gente está se readaptando, né, a essa nova realidade, e continuando crescendo, né, que eu acho que é um importante para a gente como startup, né, acho que a gente deu sorte, né, Elaine da Mico, de estar num mercado que é mais resiliente, e a gente também sendo resiliente, a gente vai continuar crescendo daqui para frente, né. Outros setores, né, que são altamente dependentes aí de aglomerações, né, que é mais complexo aí, pode ser que esteja passando por maus lençóis, né, a gente deu um pouquinho de sorte nisso aí. Isso aí, dentro disso tudo a gente ainda está crescendo aí, tá show de bola, né? Amigo, rapidinho aí, tua visão de como é que vocês estão passando esse período. Na Cycrop a gente tinha feito uma pegada comercial no final do ano passado e início desse ano muito forte, com o Renato e eu, nós começamos a ir muito ao mercado e isso foi muito positivo para a gente. O nosso custo de aquisição de cliente é alto, no agro é assim, né, depende de muito relacionamento. Isso foi muito bom, graças a Deus a gente conseguiu entrar durante a pandemia, trazendo muitos leads importantes, qualificados dessa época pré-pandemia. Isso permitiu que a gente fizesse um desenvolvimento de novos negócios com os nossos parceiros também, novos clientes, como eu disse, durante a pandemia. Uma das coisas que nos preocupa agora é que, durante a pandemia, enquanto nós fomos nos valendo desses novos contratos, nós tivemos uma queda na aquisição de novos clientes durante a pandemia, e isso me preocupa para o final e início do ano que vem, né? Nós tínhamos que ter acelerado mais. Nós atendemos também bastante o mercado de cana-de-açúcar, e esse mercado sofreu bastante, né? Ele vai esboçar uma retomada, mas, por enquanto, ele sofreu. A questão de grãos, ela é positiva para a gente, é bem pujante,
e nós tivemos que também ser parceiros, né? Parceiros dos nossos clientes, entender a situação dos que precisavam de ajuda, manter os nossos serviços com quem teve restrições de pagamento e coisas assim. Mas, por outro lado, para a Cycrop, para o nosso time, é muito importante essa união de comunicação. Então, nós recebemos feedback do nosso próprio time de como nós poderíamos melhorar a nossa comunicação durante esse período de home office, mas ainda assim a comunicação presencial é importante, então nós fizemos um plano de retomada disso, baseado em dados, né, não poderia ser diferente para a gente, com muita segurança, porque é importante para a gente ter alguns tipos de reuniões presenciais com a equipe, porque isso você consegue mitigar uma série de problemas que durante o home office você não consegue, porque você, se tivesse todo mundo mais no mesmo grupo, nas mesmas 4 paredes, você conseguiria levantar, olha, isso acontece, ou eu escuto alguma coisa de canto de ouvido e falo, opa, o que está acontecendo aqui? Outra pessoa já interfere, pode fazer isso de maneira diferente, e hoje não, hoje você não consegue fazer isso. A questão proativa de você falar e levantar a mão ou de escutar não acontece no chat. A pessoa teria que dizer, estou pensando, estou com uma dúvida aqui, assim, assado. Entendi, estou vendo que... É muito diferente. E a gente trabalha com criatividade, né? Então, a gente se preocupa com a volta e os nossos clientes também se preocupam com a gente poder estar perto deles, né? Mas, em poucas palavras, é mais ou menos essa a nossa situação atual aí, como a gente tem passado da pandemia. Acho que a presença de um CFO forte como o Renato também foi fundamental para garantir a estabilidade financeira da empresa, isso eu sempre acredito a ele, é muito importante. Então, a gente conseguiu, sim, se manter bem e dar segurança aos nossos colaboradores. Muito bom, bem interessante aí. Bom, gente, tem gente aqui, ó, de Petrolina, Uberlândia, Piracicaba, São Carlos, bem legal. Então, o pessoal pode postar suas perguntas aqui, depois eu vou estar dando uma olhada, a gente vai estar puxando as perguntas. Então, eu vou começar aqui no tema central de ecossistemas de inovação, e aí, né, só para colocar todo mundo na mesma página, quando a gente fala de ecossistema, a gente está falando de diferentes atores, né, e como isso se conecta e como cada um depende e cria com cada um, universidades, que são os talentos, o investimento, o capital, os empreendedores, o nível dos empreendedores, o quanto as grandes empresas estão participando desse ecossistema. Tempos atrás no agro isso era bem raro. Enfim, está todo mundo conectado, criando valor junto com o outro. É nessa perspectiva que a gente fala de ecossistema. E aí eu pergunto para o Damick e para o Carlos, que são empreendedores aí mais de maior tempo empreendendo nessa jornada, como é que eles veem o ecossistema de agro, né, em termos de densidade, de novos players, de acesso a capital, de cultura de inovação, mentores se envolvendo. Como é que isso foi importante para vocês? Como é que vocês veem isso no agro hoje? Começa aí, Carlos, depois eu falo. Beleza, tranquilo. Então, D'Amico, Tomé, a gente se conheceu bem no comecinho, né, ali acho que foi em 2017, né, eu não lembro ao certo ali, na verdade a Agtech Garage que estava nascendo, e a gente ainda também estava muito incipiente, né, tentando conhecer um pouco mais, né, sobre o que era esse mundo de ecossistema, de startup, né, até a própria startup era um pouco novo para a gente, né, a gente fundou a Sin6, eu e o Tomás, né, meu sócio, recém-saído da faculdade. Na verdade, o CNPJ da Sin6 Abril estava no último período da faculdade, e a gente estava querendo entender como é que iria participar disso tudo, né, e isso foi lá em 2015. Em 2016, a gente teve o primeiro, né, que foi, eu acho que foi um dos grandes motivadores de crescimento aí dos ecossistemas de inovação, né, não só dentro do agro, mas a gente falando de inovação de startups como um todo, que foi programa Startup Brasil na época, né, tem um programa de aceleração que até hoje tem, que é muito bom, que é Inovativa Brasil. A gente participou em 2016, e aí a gente começou a entender um pouco mais desse mundo, né, de inovação, de ecossistemas, e até então não tinha nada tão verticalizado no agro, né. A Agtech Garage, eu acho que foi o primeiro ali que de fato focou no agro, né, no agtech.
Isso foi extremamente importante, né? A gente já tem uma caminhada aí de 3 anos juntos aí, acompanhando a história da Architect Garage e vice-versa, né? Vocês acompanhando um pouco da nossa história, a gente podendo crescer junto, né? E tentar contribuir com o crescimento um para o outro. Eu acho que no Brasil, né, a gente tem ganhado, principalmente nos últimos 2 anos, uma notoriedade muito grande como um centro, né, um hub mundial, né, de tecnologias ligadas ao agro, né? A gente como agricultura tropical tem um dos maiores desafios, né, em termos enfim, tem praga, tem problema demais para resolver aqui dentro, e a gente, como startup daqui, né, a gente tem que entender como que isso pode ser resolvido a campo, né? Então, assim, eu tive até contato umas 2 semanas atrás, né, a gente tem começado a comunicar um pouco com alguns ecossistemas, principalmente americanos, né, nos Estados Unidos, e é muito legal como que, de 2 anos para cá, a notoriedade das empresas brasileiras, dos ecossistemas brasileiros, tem aumentado lá, né? Então, eu participei ano passado de um evento, né, lá em Abu Dhabi, né, que eles convidaram algumas empresas, né, de startups, né, agritechs aí de tecnologia focada especificamente no agro, e das 10 que foram chamadas, né, 6 eram brasileiros, né? Então, pensa só, no mundo inteiro, né, 60% da seleção dos caras foi advindo aqui do Brasil. E a gente sabe, né, eu converso bastante com o D'Amico, ver que quão importante é a gente fortalecer, né, essa imagem de o agro é forte, né, aqui dentro do Brasil. Então, acho que evoluiu bastante, a gente evoluiu junto. As grandes empresas, né, igual você falou também, elas estão se aproximando. Eu tenho falado com algumas empresas que são grandes empresas, às vezes alguns multinacionais que 2, 3 anos atrás nem cogitavam estar tão próximo de startups, e hoje eles estão fazendo programas próprios, né? A gente vai falar um pouco depois também do programa Intensivo Conect, que a gente está participando também, né? Então, é um grande avanço nesse sentido, né? A gente hoje a gente participa de vários ecossistemas, né? Assim, o pessoal está cada vez mais verticalizado, né? Antigamente tinha as redes sociais que era para todo mundo, depois começou a nichar um pouco mais. A gente está sempre tentando ali buscar aprendizado com cada um desses ecossistemas, né? A gente participa bastante da Endeavor, né? Que é um programa de scale-ups, assim, sensacional. A própria Endeavor agora está verticalizando alguns mercados, né? Com a AgTech, enfim. Aí os caras faz cruzado, né? Pô, eu sou um AgTech, mas eu sou SaaS. Tá, por que eu não posso conversar com uma empresa fintech que é SaaS também, né? Às vezes ele tem um baita de um desafio que ele já resolveu e no meu ecossistema aqui de AgTechs mais inchado, eu não tenho ninguém exatamente com o mesmo perfil, né, o que já passou por esse desafio. Esse cruzamento ele é fundamental para a gente conseguir evoluir com o modelo de negócio, com o modelo de empresa, e especialmente o do Agri, assim, a gente está muito feliz de estar no centro, de estar na ebulição ali, todo o tempo, tentando participar o máximo possível, tá? Então, evoluiu bastante. Deixar você falar um pouco aí. A questão é essa, né? Como também o empreendedor pode extrair o máximo dos ecossistemas locais e dos ecossistemas por onde ele passa, por onde ele interage, como ele está conectado com esses ecossistemas locais. D'Amico, como é que você viu a evolução? Como é que você enxerga o ecossistema de agro? Você que vê um cara que veio de tecnologia, começou a se aprofundar no agro, mas obviamente já acompanhava outros ecossistemas tecnológicos não ligados a agro. Como é que foi essa tua percepção e a evolução? Como é que você enxerga o ecossistema? Acho que no momento que nós conseguimos conhecer nomes e falar com as pessoas, né, como conhecer o Carlos da Senskis, poder cruzar informações, é engraçado que assim, a gente tem somos amigos, nos conhecemos no ecossistema, temos clientes em comum, né? E em certas situações nós concorremos, né? Então, eu acho que isso é interessante porque nós mantemos a amizade, trocamos informação, participamos de projetos juntos. Ele participou da Endeavor antes da gente, depois a gente participou da Endeavor. Então, as coisas fazem sentido e você começa a ter confiança e não tanto uma questão necessariamente só de competição, entendeu? Em trocar ideia e ver como cada um tem se posicionado. Eu tinha uma expectativa de que isso acontecesse com esse exemplo que eu estou dando da Senskis,
e que eu tive também a oportunidade, pelo AgTech Garage, de conhecer o Tomás, da Sensix, mas eu tinha a expectativa de que isso acontecesse antes. Então, nessa questão de evolução, se você pensar que a gente está na Secrop em 2015, e a gente foi, dos últimos anos apenas, chegando nesse nível de, vamos dizer, de maturidade, eu acho que demorou um pouquinho para a gente conseguir essa maturidade no ecossistema. Eu digo isso sob comparação do ecossistema de tecnologia e de software aberto, que foi sempre a minha praia, né? Eu estou envolvido com software aberto desde 1997, e sempre foi muito orgânico essa questão e estava sempre muito ligado com o empreendedorismo, porque acontecia muito o seguinte: a gente falava de startups de base tecnológica, estava falando lá no boom das dot-coms em 2000, e basicamente tudo que você fazia estava baseado em software, e tudo que você fazia estava baseado em software open source. Então as pessoas meio que se conheciam por causa disso. E então a criação dos ecossistemas lá foi sempre muito natural. Você estava em algum fórum de discussão, depois você ia para algum evento de software livre, de Java, de Python, encontrava as pessoas, as startups nasciam dali. Quando nós entramos nessa última fase de startups, eu senti falta de ver, de validar a credibilidade de quem estava no ecossistema, a credibilidade das aceleradoras, dos fundos, e no caso do AgTech Garage, no caso da Endeavor, do Google for Startups, foram excelentes oportunidades de conhecer, de ativar esses contatos, de ver o papel de cada um, e não retirando as pessoas que estão no ecossistema e que monetizam através do ecossistema. Acho que isso é válido, não tem problema nenhum, mas a questão da transparência, de cada um no seu papel, entendeu? E daí, sob esse sentido, eu acho que o nosso, no agro, demorou um pouquinho, entendeu? Eu acho que aquele papel de como a gente se conheceu num evento em São Paulo, Tomé, esqueci até, estou tentando lembrar o nome do evento, eu acho que ele exemplifica... Acho que foi o case, né? Como? Acho que foi o case. Foi o case, exato. Acho que ele é bem interessante, Tomé, porque assim, o jeito que a gente acabou se conhecendo, você falando, estou fazendo essa pesquisa e tudo mais, é o jeito bem natural das coisas acontecerem, entendeu? Assim, claro, você tinha os seus objetivos, eu estava com os meus objetivos, mas a gente sentou para papear do que era o mercado, e daí foram surgindo as outras coisas. Eu acho que essa transparência, esse jeito de conversa é fundamental, entendeu? Por outro lado, por fazer parte desses hubs, desses ecossistemas, o nosso e-mail, a minha caixa de entrada hoje, eu não é absurdo de pessoas tentando, sei lá, monetizar em cima disso de uma maneira totalmente impessoal, entendeu? Então também tem esse lado ruim, entendeu? Mas eu acho que esses 3 exemplos, no AgTech Garage, o Google for Startups, o pessoal da Apex também, da Endeavor, sempre foram muito legais com a gente, sempre foram muito transparentes, e eu acho que o interessante disso é que as grandes empresas têm se apoiado no pessoal do Cubo também, tá? Tem se apoiado nessas experiências, e isso tem atraído o que o Carlos falou, de grandes empresas falarem, como é que eu vou fazer isso? Peraí, será que eu vou fazer sozinho ou eu vou conversar com o Cubo primeiro, vou conversar com Google for Startups ou do Habitat, do Bradesco? Eu acho que é interessante que no final você tem alguns ícones, alguns grupos importantes, e as empresas vão lá e elas acabam também sendo aceleradas nesse processo de conexão de startups. Elas conseguem se beneficiar de aprender rápido com a experiência desses outros hubs. Acho que isso é interessante. Sem dúvida. Essa questão que você pontuou aí no final das grandes empresas participando do ecossistema, isso é notório assim, nos últimos 2 anos. Se a gente tivesse que pontuar, ainda no Carlos e no D'Amico, alguns itens que mostram a maturidade, o avanço, o que é que você... Um ponto assim, que se destaca, se a gente falar assim, eu falo quantidade de grandes empresas participando do ecossistema e ajudando de diferentes formas, o fato de estar participando. Se a gente for falar, talvez, de investidor, o que mais que a gente pode falar de integrações de tecnologia,
Quer ver um item que eu acho super interessante quando a gente fala de maturidade, por exemplo? A questão da POC, prova de conceito, se ela deve ser paga ou não. Era muito comum na minha visão, vocês me corrigem se eu estiver errado, empreendedor está começando uma startup, puxa, se eu conseguir fazer o contrato de uma POC, minha primeira POC, minha segunda POC, minhas primeiras POCs com um grande grupo, com um grande cliente, pô, vai mudar minha vida, eu vou fazer, aceita até fazer de graça. Hoje eu vejo assim, os bons já não estão aceitando mais, e o ecossistema está mais maduro no sentido de que, não, as grandes empresas, grandes produtores falam assim, não, se eu vou, né, ser early adopter, se o cara é bom, tem uma tecnologia, tem fit, eu vou pagar uma POC, porque faz parte, o cara tem que... Então, isso é um item que, para mim, está muito maduro. O cara é uma empresa que chega ainda e fala assim, não, bom, vai ter a minha chancela aqui, porque eu vou ter o seu cliente fazer uma POC de graça. Para mim, ela está super atrasada, no sentido de, você não está entendendo como está funcionando as coisas. Então, esse é um item que me chama a atenção. Investimento, talvez... O que vocês comentariam de um item que salta aos olhos, de que mostra o quanto o ecossistema está amadurecendo? Sei lá, o nível dos empreendedores... Eu acho que no meu ponto de vista, assim, eu acho que tem duas coisas que a gente gosta de destacar muito. Você falou primeiro aí, o acesso ao capital, ele é muito importante, tá, Tom? A gente começou a buscar capital lá em 2016, cara, assim, quando a AgTech era um bicho de 7 cabeças, né? Ninguém sabia para onde ia, o ecossistema ainda estava muito imaturo, né? O próprio ecossistema de inovação, apesar de estar bem mais evoluído, né, principalmente em algumas frentes, como frentes financeiras, ele atraía mais capital a essas outras frentes, né? Agora o AgTech não. Então, assim, foi muito doido, porque o nosso primeiro investidor, que foi lá em 2017, ele nunca tinha investido em startup, muito menos em startup do agro, né? Então, a gente rodou uma POC, que foi uma POC paga, dentro de uma das empresas do grupo, e eles gostaram tanto da solução, né, e eles decidiram investir. Falaram, cara, isso aí vai ser futuro, e vamos acreditar, e vamos entrar junto, né? São os nossos sócios aí até hoje. E aí isso veio evoluindo com o tempo, né? Eu lembro, a gente começou a fazer o segundo fundraising ano passado, né? E aí, quando a gente foi para o mercado entender um pouco mais de como estava o acesso ao capital para esse tipo, né? Qual que era o apetite por agritechs, ele tinha aumentado absurdamente, né? Tinha surgido uma série de clubes de investimentos focados em agritech, né? Aqui em Uberlândia a gente tem um exemplo muito bacana, que é o exemplo da Agroven, né? Que se conhece. Então, foi um monte de produtor que se juntou, pessoa física, para poder fazer investimento em agtechs. É fantástico esse tipo de iniciativa, coisa que era impensável há 2, 3 anos atrás. A gente tem alguns fundos de investimentos, né, aqui no Brasil, outros fóruns que também são focados em agtechs, algumas aceleradoras que começaram a aparecer focadas em agtech. Então, isso tudo foi a evolução do ecossistema, né, e permitiu muito facilitar demais o acesso ao capital, que mesmo com a pandemia, né, sempre vai ter acesso a boas empresas, né. Inclusive, hoje a gente está fazendo, né, tá terminando um fundraising agora, e o fundo que está entrando, ele nunca tinha investido no agtech também. Nós vamos ser a primeira agtech, né, do fundo que já tem mais de 100 startups investidas, e nenhuma, os caras estão no Brasil, não tinha nenhuma agtech, é loucura, né? Então, um dos nossos investidores fala, né, que, se você está investindo em startup, você não está investindo em agtech, você não está investindo no Brasil, né, porque essa é a nossa vocação, né? Então, a gente acompanhou muito de perto, né, o desenvolvimento desse acesso ao capital, e foi gritante a diferença, como hoje tem fundo que fala assim, coloquei na minha tese o agro e tirei outros que não tinha nada a ver, né? O agro está se destacando na pandemia, né? Então, é fantástica, né, essa percepção que até a população como um todo tem de crescimento, né, do futuro que tem essas tecnologias na agricultura. E o segundo ponto, acho que às vezes isso aí é um pouco que escapa, né, a maioria das pessoas, é a integração entre as próprias startups, entre as próprias empresas, né? A gente, hoje, grande parte das empresas que a gente vai chegar para ser parceiro, os caras já têm uma documentação de API para fazer uma integração, né? A gente tem essa API também, a gente está desenvolvendo, cara, todo mundo que quiser integrar com a gente, vem, estamos aqui, a API é assim, funciona, tal. Então, quando a gente integrou no começo do ano agora, a gente fez a integração com a Operation Center da John Deere e com o FieldView, né, com a Climate, cara, foi 1 mês cada integração, porque os caras já têm uma documentação muito robusta por trás. E quando a gente fala com outras empresas, a gente tem uma lista de 15 empresas
que a gente é parceiro hoje de negócio e vai integrar o nosso produto. E eles, boa parte deles já tem uma documentação pronta para fazer uma integração. O ecossistema permite a aproximação desses players no mercado, né? A gente fala muito de grandes empresas, não sei o quê, mas às vezes a startup também, o benefício que a gente gera entre as startups é gigantesco. A gente fala bastante aí com o D'Amico, né, D'Amico? A gente já teve vários trabalhos em conjunto, tem alguns clientes em conjunto. Eu tive uma mentoria, né, que foi do AgTech Garage também semana passada, que o cara veio com a solução para a gente poder resolver. Eu falei, cara, peraí, deixa eu te mostrar um cara aqui que vai resolver muito melhor do que eu. É o José D'Amico, lá da SciProp. Não sei se ele te contatou aí, D'Amico. Por quê? Porque a gente já sabe, tem tanta ideia de o que é que acontece no ecossistema, que tem coisa que vai fazer sentido para a gente, tem coisa que a gente vê que faz mais sentido sendo no parceiro, e depois esse benefício acaba voltando para a gente de algum modo ou outro, né? Então, essa maturidade, ela é fantástica, a forma com que a gente está se conectando rápido com outros players, ela é, para mim, uma das maiores características de dizer, pô, realmente o mercado, o ecossistema está ficando maduro. E você, D'Amico, o que é que se destaca aí? Se quiser complementar o caso, ou trazer algo, um fato que você viu que amadureceu no ecossistema nos últimos anos, assim, que salta os olhos. Você roubou minha ideia, né? E o negócio é da POC mesmo. Eu acho que as empresas entendem claramente que você tem algo a oferecer e que se eventualmente uma POC não for paga, alguma coisa assim, elas já vêm claro com o seguinte, olha, eu posso te oferecer isso, entendeu? Existe uma contrapartida muito, muito evidente, né? Eu acho que isso foi uma maturidade importante, né? E do próprio ponto de vista da startup também, né? Você ter a liberdade de dizer o seguinte, olha, nós entramos aqui para fazer uma prova de conceito, isso aconteceu com a gente agora, extremamente recente, com o programa da FIEP de inteligência artificial, e a gente propôs a POC ser gratuita. Mas quando nós entramos e as conversas começaram a avançar, a gente percebeu que havia uma complexidade muito maior do que o início, e daí nós discutimos que não daria sobre aquele aspecto de um custo gente. E a empresa, ela entendeu plenamente isso, por mais que tinha tido um acordado antes, já estava lá, fazia parte do jogo esse. E daí ela falou, não, então vamos fazer uma proposta, atrasamos um pouco o projeto, fizemos uma proposta e o negócio caminhou com a POC sob custeada, entendeu? Então, eu acho que isso é importante. Acho que existia uma ideia ainda muito precoce, talvez até infantil, do que as startups do agro estariam fazendo, entendeu? Acho que tinha uma questão muito operacional, de respostas operacionais, de melhoras operacionais muito específicas, entendeu? E daí o pessoal começou a entender que, olha, dentro da minha estrutura de grande empresa, eu estou falando muito da realidade da SciProp, que atende grandes empresas, nós não temos a velocidade para integrar isso, ou para que eu chegue nessa velocidade, eu vou precisar fazer contratações, eu vou precisar fazer coisas que eu não consigo. Então, eu acho que tem uma startup que pode nos auxiliar. E uma outra coisa também é que ficava meio turvo a propriedade intelectual. Por exemplo, pô, vocês estão fazendo isso para mim, depois vocês vão vender, e daí as conversas também amadureceram nesse sentido. Então, hoje a gente tem clientes onde nós temos produtos onde tem propriedade intelectual compartilhada, né? E isso também é difícil você discutir esse negócio. Poxa vida, tá, eu te dei a oportunidade, tudo bem, você me deu a oportunidade, só que agora eu não posso comercializar o que eu fiz, entendeu? Como é que funciona isso? Eu acho que também teve um avanço nesse sentido de entender o que é construído junto, o que é separado, que depois vai poder ser vendido recorrentemente, aquilo que nós, as startups, temos que entender, olha, se você não tivesse esse conhecimento que a empresa te forneceu, você não chegaria nesse tempo, entendeu? Então, também é uma maturidade que nós, empreendedores, temos que ter, tá? Eu acho que é isso, a gente não cresce sozinho, né? A gente tem que ter o apoio de outras pessoas, de outras empresas, né? Não tem como crescer sozinho. E no final se estabelece um relacionamento, e um relacionamento tem um namoro e tem um amadurecimento. Eu acho que a gente está caminhando para esse amadurecimento, e isso tem sido positivo no mercado. Show de bola. Pô, quero agradecer aqui, ó, tô vendo algumas pessoas aqui bem legais, que a gente conhece, o
quero agradecer a presença aí do Matheus Mondin, professor da Exalc, foi um dos idealizadores do EgTech Valley. Muita gente acha que isso foi criado de uma forma super complexa, isso começou de forma bem orgânica ali, o professor Matheus, eu, o Sérgio Barbosa, da Exalctech. Também tem aqui, ó, o Fabiano Ferrari, outro dia eu bati um papo com ele, né, via call aí, o pessoal da Baia, do grupo lá de Rio Verde, né, você deve conhecer do GAPS, né, um grupo super reconhecido, e ele fez um comentário aqui bem bacana, de linha do que o D'Amico estava comentando, né, de startup que não faz, né, startup digital agro não faz integração com a API hoje está fora do mercado, né. Eu quero até aproveitar aqui, vou fazer um pouquinho diferente, fazer uma pergunta para ele aqui, sobre o GAP, sobre o produtor, a gente está falando de ecossistema, como é que ele vê, vamos ver se ele vai responder ali, daqui a pouco a gente volta, como é que ele vê o produtor participando do ecossistema, né, qual é o papel do produtor, isso vai ser bem bacana. A gente já está vendo, né, sinais aí, como o Carlos comentou, do produtor investindo em startup, o produtor mais adepto aí de ser um early adopter, né, e entendendo a pegada das startups. Então, passa para a gente a visão aí, Fabiano, de como é que o produtor se insere em tudo isso, se isso já está acontecendo na tua visão. Depois eu volto aqui para as perguntas. Agora eu vou passar a bola para a Elaine. A Elaine contou a história dela no início aqui, veio de um projeto que se tornou um spin-off e começou a empreender, e já, né, quando ela começou, o ecossistema já tinha uma certa maturidade. Ainda tem muito para evoluir, mas... A bola já estava rolando. Você achou que era... estava por hora. Você achou que ia ser mais difícil, o fato de ter o ecossistema estar sendo um pouco mais tranquilo empreender, porque você... Não sei se você já pensava em empreender antes, ou foi a situação ali de, pô, vamos fazer spin-off, vamos, e como o ecossistema te ajudou nisso? Tomé, eu acho que você conseguiu captar, né? Que, na verdade, assim, como eu era uma consultora, eu nunca pensei em ser CEO, muito menos fundar aí uma empresa, né? E eu acabei chegando até aqui porque eu já estava há 6 anos e meio operando o projeto no campo, ajudando a desenvolver ele, né? E quando surgiu a ideia de realmente a nossa proposta de valor ser voltada às empresas rurais, aí eu tomei a frente, né? Até pelo meu currículo e por toda a experiência de campo aí que eu tenho, né? Só que, assim, o ecossistema, ele é magnífico, ele tem vários atores, ele tem universidade, tem sistema bancário, tem aceleradoras, tem hubs, enfim, são vários os agentes atuantes. Isso acelera o nosso processo, isso nos ajuda muito. Só que, em contrapartida, a gente entra num jogo que já está sendo jogado. É um jogo que tem os Ronaldinho Gaúcho, que tem Messi já jogando. É um pessoal que já está há muito tempo trabalhando em cima dessa temática de inovação, de tecnologia, né? E a gente tem que aprender tudo muito rápido. Então, é um aprendizado que chega a assustar, porque quando a gente trabalha na parte corporativa, mesmo sendo aí das grandes empresas, as coisas ocorrem rápido, mas não numa velocidade tão grande quanto ocorre em um sistema que tem inovação e que tem as startups. Dentro de startup, tudo é muito mais rápido. Eu brinco com a minha equipe, que às 7h30 a gente faz a primeira reunião, às 9 a gente faz alguma pivotagem, às 11 o programador ele já fez algum ajuste, e ao meio-dia a gente já está no campo operando de uma forma totalmente diferente. E isso é assustador. Só que para quem está começando, como eu, que não era desse meio, é um desafio, só que para mim é muito gratificante, porque isso ajuda quanto profissional, né? E hoje a Apis,
a nossa fundação, a nossa origem era voltada sempre a ajudar o apicultor no campo, sempre voltada às melhores práticas apícolas, né? E a gente percebeu que para isso acontecer, primeiro a gente tem que ajudar as empresas do agro, né? E hoje a gente acaba prestando serviço para grandes empresas, né? E algumas delas são até multinacionais. Então, quando eu ouvi o D'Amico falando das POCs, a gente já passou por uma, a gente ia começar uma segunda POC, mas a gente resolveu não fazer, porque a empresa ela não ia conseguir absorver a gente. Isso daí é muito interessante, porque essas empresas elas são muito grandes, né? E a gente, por ter essa característica de ser ágil e de tudo acontecer muito rápido, às vezes atrapalha um pouco esse tamanho, né? Esse grande peso corporativo aí que as empresas têm, né? Mas é um desafio grande, viu, Tomé? E para quem está começando assim como eu, a gente tem que aprender rápido todos esses termos, toda essa linguagem. E só que por outro lado a gente tem startups parceiras, né? Então esses outros CEOs que eu tenho contato, eles me ajudaram muito. Que desde o primeiro dia que eu entrei no Agitech Garage, tiveram CEOs que sentaram do meu lado e falaram assim: olha, Elaine, a conversa é assim, tudo é muito rápido, no que você precisar, estamos aqui. Então, isso aí nos ajuda muito. E das APIs, que eu estava falando lá, das grandes empresas, a gente acabou desenvolvendo o nosso sistema. Uma das grandes mudanças que nós tivemos no nosso sistema é incluir a possibilidade da gente fazer a integração com os sistemas dos nossos clientes, porque eles falaram para mim, você, Elaine, toda startup que vem aqui tem uma plataforma, se a gente for ficar guardando senha de todo mundo, isso inviabiliza, isso é uma loucura. Então, é muito mais fácil a gente pegar a informação aí de vocês, a gente integralizar na nossa equipe interna, aqui na nossa plataforma interna, e a gente utiliza a informação, né? Então, realmente, a startup que nasce e não consegue integralizar com outros sistemas, ela tá morta. E tem que ter desapego, porque para a gente, como o D'Amico falou, e o Carlos também, a gente acaba se conhecendo e muito de um trabalho do um é o trabalho do outro, mas a expertise de um não é tanto a expertise do outro, e como é que a gente se junta para atender o cliente focal, né? Que de nós três aqui, eu acho que o cliente acaba sendo o mesmo, muitas vezes, né? Que é a produção agrícola, que é a pessoa que está lá no campo, que é o que toma chuva, que é o que toma sol. São coisas diferentes, cada um na sua, mas o cliente acaba sendo o mesmo. Então, a gente tem que trabalhar junto, a gente tem que se integralizar, e é isso. O Guia Harari aqui está fazendo uma pergunta, né? Até que ponto, em que condições duas startups no mesmo espaço, desenvolvendo soluções similares, podem ou devem se associar, ou isso é muito teórico e não faz sentido? Não, isso faz sentido. Eu já vi isso acontecer, de startups que se juntaram. Não é tão simples, né? Tem que ter, antes de tudo, são pessoas ali, founders, que tem que ter alinhamento e tal. Mas eu já vi casos de empreendedor que está começando. Isso foi até um case de uma empresa de startup que trabalha com imagens, satélites, e aí dois empreendedores mais novos estavam começando o uso de AI. Então, para eles que estavam começando a engatar, né, se fundir com uma empresa que já tinha clientes, mas gostaria de desenvolver essa área de AI, e para a turma ter esses dois talentos, né, com pegada empreendedora, já que sabe o que é o mundo da startup, junto do time deles, fizeram ali uma troca de ações e fundiram a empresa, né? Acho que isso é totalmente factível, mas não é tão simples e não acontece tanto, mas isso aconteceu de forma até rápida, né? Eles se conheceram, viram que tinha sentido e fundiram.
E não necessariamente por estar no mesmo espaço, né? Mas o mercado está aí. E também quando não tiver que se fundir, também o mercado é grande, eu acho que aí tem que colaborar e ver como pode ajudar. Mas, sem dúvida, acho que eu vejo o case da Elaine assim, né? De fato, o ecossistema maduro, ele vai potencializar mais o sucesso das startups, né? Todo mundo que fala de startup fala, mas a taxa de mortalidade é altíssima, e etc. E porque é um desafio mesmo criar algo novo, mas à medida que o empreendedor chega num ecossistema maduro, que tem capital disponível em diferentes níveis, que tem muito acesso a mentores, né? A possibilidade de já estar fazendo negócio com grande empresa, isso já está sendo mais comum, enfim, tudo isso aumenta as taxas de sucesso, né? Queria pegar aqui, pode falar, Elaine. Também, isso que você falou agora, dos mentores, né? As últimas mentorias que nós tivemos, né, que a gente está participando do programa Startup SP, e ali dentro a gente tem mentores de várias outras empresas especialistas. E nesses últimos 2 meses, o que a gente evoluiu quanto à proposta de valor, quanto ao nosso produto, graças aos mentores, foi fantástico. Cada um na sua linha, mas possibilitou tirar a gente do nosso conforto. Então, isso potencializa muito os nossos resultados, né? Porque a startup morre, muitas vezes, não é porque ela tem um produto ruim, é porque ela não consegue vender, porque ela não consegue atingir o cliente dela na proposta de valor exata e que ele vá lá e faça a compra, né? E a gente, às vezes, está tão envolvido naquele dia a dia que a gente deixa de se olhar e de se ver, de ver o quanto que a gente pode atender, né? Quais são realmente todos os benefícios. E nesses últimos 2 meses a gente se redescobriu. E está sendo fantástico isso. E aí chega numa GTEC Garage, que é onde tem o espaço para a gente fazer as representações de pitch, até mesmo essa live que a gente está fazendo, isso potencializa muito, porque o nosso alcance, a nossa preparação muda, ajuda, isso contribui, né? Então, aquela zona morta que todo mundo passa, mas ninguém quer passar, isso dá um conforto para a gente, ainda mais numa época que está tendo a pandemia, né? Então, aí esse ecossistema acaba servindo de um grande colchão, né, para nós. É impressionante, assim, a gente que faz os programas e convida os mentores, você pegar executivos, né, que o tempo desses caras são raríssimos, e você fala, ó, a gente está com um programa, boas startups, bem selecionadas, gostaria de contar com vocês, convidar vocês, estão na nossa rede de parceiros, assim, a aderência e disponibilizar tempo para mentorar, obviamente ele também entende que é uma oportunidade, é um aprendizado mútuo, né? Carlos, e é legal esse negócio interessante o ecossistema amadurecendo, até empresas mais maduras repensando se faz sentido participar de alguns programas, né? Então, obviamente, hoje tem uma disponibilidade de programas grande, mas lá no início eu lembro de alguns empreendedores que falavam assim, isso já não é para mim, já passei dessa fase, e hoje a gente tem programas robustos, né, que mesmo empreendedores falou assim, eu nunca pensei em participar de um programa, mas eu vou fazer parte disso, né? A gente tem isso no nosso case do Intensive Connection. Você, por outro lado, já participava de programas, está participando do Intensive Connection, está participando de outros programas, no Endeavor, e como é que você vê esses programas, o que ele mais ajuda, mais contribui para a jornada da Sensix? Legal também. Cara, acho que a primeira coisa que realmente contribui é o networking, né? Esses programas, eles te dão a porta aberta, para quem tem a porteira aberta aí, para poder conhecer investidores, outros players, né? Às vezes concorrentes seus, às vezes é concorrente máximo, às vezes você encontra alguma sinergia para desenvolver alguma coisa em conjunto. Os próprios formatores, os caras que fomentam o ecossistema, então, tem muita coisa, né? Eu acho que, assim, as principais atividades que acabam acontecendo a partir desse network, né? Eu acho que a primeira delas é a mentoria. Hoje a gente está participando, né? Você comentou do Intensive Connections, então,
quase todos os dias a gente tem uma mentoria com um CEO de uma empresa que é gigantesca, às vezes multinacional, uma empresa brasileira que é muito grande, né? Às vezes a gente fala com gente de fora, dos Estados Unidos, do Marrocos, da China e assim por diante. Então, esse é o tipo de conexão que dificilmente você conseguiria fazer sozinho, né? Ou se você não tiver uma rede por trás fazendo isso, seria muito mais difícil chegar nesses caras, né? A gente participa muito ativamente, por exemplo, da Endeavor, né? Também tinha comentado aí no começo. A Endeavor, ela não é de agtechs, mas ela é de empresas de alto crescimento, né? Uma rede fantástica também, criada de empreendedores de altíssimo impacto, e a gente consegue ter acesso dentro da rede deles, né? Que a gente também não teria acesso fácil, né? Gente que dá uns insights, né? A gente fez algumas mentorias aí no último mês, que algumas delas, às vezes, têm um poder de mudar o rumo da história, né, da sua história, da empresa, da Sensix, né, e a gente viveu isso na pele, né, então, isso é muito forte, né, a gente fala que quando a gente participa de um programa desse, né, como o Intensive Connect, como o Scale Up, né, da Endeavor, a gente faz um baita do MBA intensivão, né, porque você está conversando com gente muito experiente, que está doando ali 1 hora do tempo, 2 horas do tempo dele para poder te ensinar uma coisa que você não acha em livros, e isso é muito potente, tá? Mesmo que você não faça nenhum negócio, falei com 20 CEOs de empresas gigantescas que estão no meu mercado, e só deu 2 ali que deu para fazer algum tipo de negócio. Cara, os outros 18 com certeza falaram algumas frases, algumas coisas que fez mudar um pouco o seu modo de pensar. Isso é muito importante, né? A gente tem tentado se expor mais, né? Tanto regionalmente, né? A gente tem o Uber Hub, por exemplo, que é um hub que, nossa, a gente não falava com as empresas aqui de Uberlândia, né? Era um negócio de louco. E a gente tem um ecossistema muito pungente aqui, empresas gigantescas, né? Que estão aí nas mídias aí nacionais, algumas até internacionais. Falei, por que eu não participo disso, né? Então a gente começou a participar mais de happy hour, começou a se conectar mais, a gente começou a fazer palestra, começou a participar de mesa redonda, quando a gente dá para a comunidade, dá para o ecossistema, isso acaba voltando muito, né? Eu acho que esse network, essas mentorias, elas são fantásticas, né? Fora o acesso ao capital, outras coisas ali que tem também, mas assim, eu digo com certeza, se você está receoso de participar mais, porque você acha que você é grande demais para aquele ecossistema, ou que você é pequeno demais para poder começar, nunca é tarde, nunca é cedo. Sempre tá na hora, entra e com certeza você vai ganhar alguma coisa com aquilo. Se não hoje, depois, você vai conhecer um cara. O D'Amico a gente conheceu também já um bom tempo atrás, né, D'Amico, foi num programa desse. Né, então, isso lá em 2017, né, ele participou do Algarve Ventures Open, que era um programa Scale Up in Endeavor também, e a gente tem muito a ganhar com isso. Né, então, o próprio Fabiano Ferrara, né, que comentou aí, é um cara que tá sempre junto com a gente aí, ele gosta muito, né, até falou, as integrações são fundamentais, e de fato são, cara, e a integração entre empresas, entre produtos, entre players, entre ecossistemas de países diferentes, né? Foi louco quando a gente participou de um ecossistema, de um processo agora com a Plug and Play, que foi fantástico. Eu não conhecia boa parte das empresas que estavam participando, tinha do mundo inteiro, tinha americana, tinha israelense, tinha tudo. Eu não conhecia, eu nem sabia que essa solução existia. E algumas delas faz total sentido e tem sinergia com o nosso negócio, né? Então é muito bom, assim, dar um estalo, assim, na sua mente, né, para quando você se expõe a esse tipo de coisa. E você se expõe também a oportunidades, os caras te procuram de volta também. Conexão gera inovação, né? Tem que estar se conectando. É a principal hashtag. D'Amico, você passou por vários hubs, programas. Conta um case pra gente, assim, que você falou, isso aqui foi mudou assim de forma significativa, impactou bastante a Science Crop, e conta também alguma coisa que você viu, talvez você não veja mais pela maturidade do ecossistema, que você de fato não gostaria de ver acontecendo ainda, que mostra imaturidade. Eu acho que quando a gente lembra
do trabalho da Endeavor sempre foi muito positivo. Na Cycrop teve um caso muito específico. A gente, antes de criar a empresa, eu sempre vim de relacionamento com bancos e com outras indústrias e processos de vendas mais demorados e tudo mais. Eu realmente não esperava muito isso quando a gente abriu a Cycrop. Eu pensava numa coisa mais dinâmica, né? E depois a gente começou, acho que meio que pelo meu estilo de trabalho, do Renato também, quando a gente começava a se aproximar de outros clientes, de novo começava aquele mesmo tipo de discussão que eu tinha no passado com outras empresas e que caminhavam para um projeto mais consultivo, caminhavam para uma solução mais customizada e não por uma solução de prateleira. Eu começava a coçar o nariz e falar o seguinte: será que é por esse caminho que eu vou entrar de novo? Será que é isso mesmo que eu quero? Embora trazia receita, você estava num momento importante que precisava de receita, a gente acabava aceitando. A gente levou essa situação para a Endeavor. E daí a Endeavor chegou e falou o seguinte: não, peraí, isso daí não é ruim, não. Tem como a gente colocar esse processo que vocês estão fazendo num processo recorrente. Tem como fazer isso bem feito e escalável. Eu não imaginava que isso dava para ser escalável. Daí a Endeavor foi muito importante para a gente, primeiro, tirar um pouco dessa dúvida e colocar num formato que a gente conseguia fazer um processo de vendas escalável desse formato mais consultivo. Isso levou, então, a gente à abertura de uma outra linha de trabalho na Cycrop, que é uma linha muito importante hoje, onde nós falamos com grandes empresas, agroindústrias, bancos ou grandes cooperativas, e eles vêm com problemas naturalmente mais complexos, problemas que uma solução específica não responde, e eles têm demandas também já de empresas muito estruturadas, como a Elaine falou, você tem questões que precisam de integração, que precisam falar com o ERP, que precisa falar com o banco de dados do cara, que precisa interligar com os fornecedores deles, e daí toda essa experiência eu tinha no passado, mas eu estava meio acanhado de ir por esse caminho. Daí, com a ajuda da Endeavor, a gente conseguiu formatar um processo de oferecer soluções customizadas, com início, meio e fim, cuidar da satisfação do cliente, fazer o upsell disso, trazer para o funil de vendas novas empresas, e as empresas começaram a falar: nossa, vocês entendem também disso? Vocês entendem dessa cozinha financeira de grandes empresas? E coisa que ninguém sabia, e a gente também nem colocava em pauta, porque falava o seguinte: será que faz sentido? Então, esse foi um grande exemplo, espero ter sido claro, esse foi um grande exemplo que a Endeavor trouxe para a gente, de entender que essa experiência passada, que esse processo, por mais que parecia ser muito consultivo, dava para empacotar como produto. Esse é um ponto positivo. Ponto negativo a gente teve casos de alguns programas em que quem era o sponsor do programa blindava o relacionamento com a outra empresa e falava o seguinte: ó, você só vai com o relacionamento com essa empresa se essa empresa passar pela gente. Inclusive, a gente tem um contrato assim, assado, que te limita, ou que limita os seus ganhos, ou que traz para a gente tal tipo de receita. Esse tipo de coisa não sendo muito clara no início do jogo, então frustrou bastante a gente, né? E daí a gente começou a selecionar especificamente as conversas iniciais nossas, são meio que chatas no seguinte sentido: a gente quer saber exatamente todos os termos, né? E daí isso linka com uma outra coisa que você falou, desses programas que a gente tem participado, e especificamente, eu tenho falado várias vezes da Endeavor, né? Mas, assim, no caso do AgTech Garage, isso é muito legal. A conexão com empresas, e a abertura de negócios que vocês abrem para a gente. Acho que no caso da Cycrop, que trabalha muito com empresas e não tanto direto com o produtor rural, isso faz muito sentido. Eu acho que isso é muito importante. Vocês têm uma pegada muito dinâmica, muito rápida, bem de startup mesmo, sabe? De agilizar negócios, e muito clara, e muito transparente. Eu acho que essa clareza e transparência é um outro ponto muito positivo. Acho que é fundamental, né, no ecossistema, todo mundo, principalmente essa questão realmente é sensível, né, das potenciais ou possibilidades de algum tipo de exclusividade, mas tem que ter um alinhamento de expectativa muito, muito forte desde o início, transparência, tem que ter cuidado mesmo, não dá para sair fazendo de qualquer forma. Sim.
de novo, né, se portando, porque vai mudar a sua vida, o grande acesso ao mercado, e etc. Eu lembrei de uma coisa, Tomé, que queria pedir só para falar, tem uma coisa muito importante, assim, você tem hubs que trazem também exposição, isso é fundamental. Então, por exemplo, a nossa presença no Google for Startups colocou a gente no centro do mundo, entendeu? A gente teve uma oportunidade de ficar também no exterior, e isso foi fundamental, né? A gente já tinha alguns sócios que a gente buscava, né? Que a gente queria chamar a atenção deles, e a gente não conseguia chamar muito bem a atenção deles. E daí, com o hub do Google, assim, com a conexão do Google, pô, o cara chamou a atenção, finalmente, entendeu? Então, essa questão também foi importante. A gente não ficava sempre, eu quero dinheiro, não importa quem traga o dinheiro, eu quero dinheiro, entendeu? Para mim, importa quem está atrás do dinheiro. E a gente tinha especificamente o grupo Mendonça de Barros, no caso, que a gente sabia, a gente quer esse pessoal, entendeu? É isso, entendeu? Era laser focus naquilo, entendeu? Só que você tinha que tentar pegar a atenção do cara. E a gente ia em eventos e tudo mais, conseguiu até um contato pelo mentor da Endeavor, mas a reunião não saía. E você também não pode ficar sendo chato, é um namoro, entendeu? Até que eles falaram, não, vamos visitar vocês no Google. Opa, aí, peraí, aí muda a história, entendeu? Foi até interessante isso, porque na primeira reunião foi toda ótima a reunião, e no final da reunião ele falou, tudo bem, mas eu acho que não faz sentido, não está clara a proposta de valor de vocês, né? Foi meio que uma água fria, né? Mas depois de um tempo, tava lá os caras como sócios da gente. Eu acho que isso também tem essa questão que a gente não estava falando, né? O nome também atrai, entendeu? Porque eles acreditaram na gente. Então, posição, e só o fato de você estar lá, você teve uma curadoria, alguém acreditou em você para estar lá, e dali surge vários outros negócios, e exposição é importante, né? A gente está caminhando aqui para o finalzinho, eu queria falar para o pessoal, a gente vai responder todas as perguntas na nossa mídia social, a gente vai fazer um tipo de perguntas não respondidas durante a live, vai estar postando isso na mídia social ao longo da semana. Tem algumas perguntas legais, tem umas que fogem um pouquinho do tema, mas são super interessantes, dá para responder também. Bom, eu queria fazer caminhando aqui para o final, mas ainda tem umas duas perguntinhas. A Elaine, como está essa questão da mulher empreendendo no agro? Você se sente sozinha? Como é que você vê isso? Depois eu vou abrir aqui para o pessoal também. Ai, Tomé, a gente poderia fazer uma outra live só para falar sobre isso, né? Convidar mais amigas, parceiras, se a gente achar CEOs nesse mundo agro que sejam mulheres, né? Porque, como você falou, eu me sinto muito sozinha, né, nessa área, porque apesar da gente estar falando de mundo de grandes inovações, é um tema, infelizmente, antigo isso ainda, né? A gente ainda está tentando provar, ainda está tentando conquistar espaço não só físico, mas espaço de fala também, da gente mostrar tudo aquilo que a gente é capaz. Só que não é de hoje aí esse tema, né? Esse tema é um tema antigo, é um tema que tem que ser debatido, tem que ser realmente aí conversado, porque inovação e essa falta de mulher, esse mundo machista, eu acho que não combina, acho que não tem nada a ver. Isso é uma coisa que não é culpa dos homens como pessoa, como seres humanos, mas é todo um sistema, né? Que o sistema agrícola, quando eu era aluna, que eu fazia faculdade ainda, nós não éramos 50% da sala, né? E aí era muito interessante o seguinte: as rodinhas onde tinha os garotos conversando, poderia ser um assunto técnico. Se chegasse alguma de nós, poderia ter o maior conhecimento técnico do mundo. Automaticamente o assunto mudava e ninguém queria ouvir o que a gente estava falando. E agora em 2020, 2019 e 2020, que eu comecei a participar mais dos eventos das startups, continua a mesma coisa, né? Tanto é que a gente tem que fazer um congresso só nosso, de mulheres do agro, para a gente conseguir expor
aquilo que realmente a gente executa, né, e mostrar a nossa capacidade. Eu fico feliz, Tomé, extremamente feliz por você ter feito essa pergunta, porque é sinal que mostra a preocupação do nosso ecossistema aqui em Piracicaba a respeito disso. Eu não tenho tanta experiência como o Carlos tem, como o D'Amico tem, em outros ecossistemas fora daqui de Piracicaba, mas eu fico extremamente feliz por isso. E até, se a gente pegar os históricos, as agendas das nossas lives, né, a gente pode ver quantas mulheres tem, né, para debater esses assuntos e para expor e para conversar, né. Ainda nós somos a pequena minoria, mas nós somos extremamente competentes e não, eu acredito que pós-pandemia muitas coisas irão mudar, né? Porque não é possível que no mundo pós-pandemia, depois de tanta gente morrendo, depois de todo sofrimento que a gente está passando, ele continua igual e tão atrasado, né, em relação a esses temas ainda. Mas continuo solo como CEO. Eu estou esperando uma amiga companheira lá no garage para estar firme e forte. Bom, contem com a gente, acho que sem dúvida é um tema bem interessante, até para inovação, a gente sabe que precisa de diversidade. A gente tem uma antropóloga lá no Hub junto com a gente, a Ana, mulher, né, por acaso, antropóloga, a gente conversou bastante sobre essa questão da diversidade, né, não de gênero e tudo mais. Bom, tem lá a Silvana na Atrium, CEO da Atrium, tem a Renata da Spark Bio, a Adriana, co-founder do Logitech Garage, engenheira agrícola, passou muito tempo aí viajando, dando treinamento para minha usina para homens pilotar máquina de colheita mecanizada de cana, olha que legal. Mas, sim, eu acho que é bom ter a tua visão, que está no campo, a gente precisa... Como é que vocês olham isso, D'Amico e Carlos? Diversidade, a mulherada empreendendo no agro, o time de vocês... Acho que a gente tem que escutar mais as mulheres, né? Acho que é parar e escutar. Acho que assim, a nossa principal funcionária, a pessoa que mais cresce na Cycrop, assim, é um foguete, é a Luana Monteiro. A gente tem outras pessoas também, outras mulheres que passaram pela Cycrop e que estão na Cycrop, a Gi também, e a Ilô, e é escutá-las, é parar para entender e receber tudo isso que o olhar feminino traz para o negócio, traz também para os relacionamentos, né? Eu acho que é a visão holística que a mulher consegue trazer, ela realmente é muito importante. Mas tem que parar e escutar. Boa, verdade. Legal, cara, eu também acho, assim, eu acho que as mulheres, elas têm uma capacidade, né, que muita capacidade que o homem não tem, né, cara, assim, na empresa a gente começou, era eu, Tomás, no começo, né, hoje a gente tá com 20, eu não sei quantas mulheres tem, mas eu acho que a gente já passou mais da metade já, depois me corrijo aí, pessoal que tá assistindo na live da Sin6, mas, assim, a gente tem gente muito capacitada, e as mulheres realmente, assim, falando por nossa equipe, é fantástico, né? A gente tem a Gabi hoje ela toca tudo, assim, a gente não sabe o que a gente seria sem a Gabi no nosso time hoje aí, é fantástica a forma com que ela consegue consolidar as informações, gerenciar pessoas, gerenciar projetos, gerenciar o produto, a nossa CPO hoje aí. E ela até ficou de férias esses dias aí, uns 20 dias de férias, a gente ficou doido, cara. Falou, meu Deus do céu, volta logo, porque tem que arrumar a casa, assim, porque o povo já começa a sair do eixo, e aí a gente precisa fazer com que as coisas voltem para o lugar, né? Nossa equipe comercial é fantástico no agro, como a mulher, ela toca o comercial de uma maneira ímpar, né, assim, hoje, para você ter ideia, 100% do nosso time comercial hoje é mulher, né, assim, são todas mulheres, porque elas conseguem, elas têm uma capacidade enfim, saber como se relacionar com pessoas que é de outro nível, né.
Então, a gente gosta muito, né? Daqui a pouco aí vai ser eu tô mais aqui sozinho, assim, se deixar que elas vão dominar, né? As mulheres realmente são diferenciadas aí, nesse mercado agro não podia ser diferente, não. Show de bola. E nessa época de pandemia tem um desafio a mais, né? Porque a criançada assim, ir para a escola, não tem como. Aqui em casa eu fico disponível, eu tento, mas na hora que o bicho pega, eles correm para a mãe. Então, é um desafio a mais para elas. Bom, vamos caminhando aqui para fechar. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem final de como é que você vê a evolução do ecossistema para frente, quais são os principais avanços aí. Eu acho que essa questão do produtor investindo em startup vai mudar, né, de forma razoável aí o panorama de investimentos, até porque imagina isso poder criar uma cultura. A gente está conversando com cooperativas que têm a intenção de fomentar que os seus produtores invistam para provocar uma mudança de mindset nos caras. Eu acho que é uma coisa bacana que está para frente aí. E qual é uma mensagem final aí que vocês deixariam para os empreendedores que estão começando ou aqueles que não estão tão próximos, preferem estar ali focado? Obviamente, muita atividade no dia a dia, né? O empreendedor tem que se desdobrar nas suas atividades aí para liderar os negócios, mas reservar um tempo para participar e como reservar esse tempo usar esse tempo de forma útil e extrair o máximo dessas conexões do ecossistema. Se puder, começa aí, D'Amico. Bom, eu acho que uma das coisas que precisa acontecer ainda é fomentar ainda mais o relacionamento entre os parceiros, os atores do ecossistema, da forma que até o Carlos falou, que você tem, quando você dá alguma coisa, né, você já recebe um benefício por isso, esse benefício acaba voltando. Na Cycrop, a gente, de uma forma tentar fomentar isso, foi criar um curso que se chama Python for Friends, que é aberto para outras, para empresas, para academia, e a gente junta todo mundo. Isso foi feito no ano passado, antes da academia, né, antes da pandemia. Hoje a gente vai ver como vai fazer isso. E daí a gente não tem um relacionamento comercial, é uma forma de a Cycrop oferecer um conhecimento que ela tem, fazer uma transferência de conhecimento que a gente sabe que é importante para todo o ecossistema, e a gente bater papo, entendeu? E deixar o relacionamento rolar. Eu acho que é importante ter isso. Eu ainda acho que as empresas podem ter uma preocupação muito grande de que, para ela chegar lá no Agtech Garage, ela tem que ter um projeto de inovação, ela tem que ter um programa de inovação muito específico e conversar com vocês comercialmente com isso, para conversar comercialmente com uma startup e não simplesmente a gente ter mais Agtech Days, mas Agtech Day que tenham algumas agendas. Por exemplo, a gente vai discutir sobre isso, a gente vai ter uma sala sobre aquilo, entendeu? E o pessoal falou o seguinte, vamos lá, nos relacionar e aprender, entendeu? E trocar figurinha mais direta, e não só ser um evento comemorativo ou com palestras que não podem ser necessariamente técnicas. Então, eu acho que dá para a gente fazer umas agendas mais abertas, mais proativas, no seguinte sentido, que empresas e outros parceiros e academia falam o seguinte, a gente está com essa dúvida, tem 3, 4 pessoas que querem conversar com isso, então a gente faz um grupo e mais aberto, mais dinâmico e sem tanta formalização, e deixa isso caminhar, para que depois, se surgir alguma coisa, se surgir um emprego do outro lado, se surgir uma amizade, e sem muito um compromisso de que a gente tem que fazer um negócio e tudo mais. Eu vejo um pouco isso, bem influenciado por causa da indústria de software, e eu acho que o caminho poderia ser esse, é uma forma minha de pensar. Sem dúvida, tem uma palavrinha que encaixa bem nisso, que é o serendipity, né? Nem muita gente conhece serendipity, né? Deixar fluir, o ocasional ali, a descoberta no momento que não estava muito... o processo criativo é assim, né? Você vai coletando aqui, coletando ali, e depois você tem um insight, o insight veio de várias interações e conexões que você fez antes, né? Bem bacana. Carlos, vou deixar a Elaine finalizar para a gente. Legal.
Cara, o que eu vejo de futuro, assim, se a gente olhar 2 anos atrás, acho que não chega aos pés do que é hoje, né, também, assim, acho que evoluiu demais o ecossistema como um todo, não só a nossa vertical do agro, né, não só as agtechs, mas, inclusive, as empresas de alto crescimento, né, as empresas que são focadas em tecnologia e inovação. Eu acho que a gente já fez um trabalho muito interessante, tem feito um trabalho muito interessante, né, como ecossistema aqui no Brasil, né, estão se conectando vários hubs, né, em diferentes estados, em diferentes verticais de tecnologia, de produto, de solução. Eu acho que as grandes empresas já abriram o olho, né, algumas já estão mais ativas, outras estão começando agora. Eu acho que é um caminho sem volta, né. O que eu espero que tenha no futuro é que isso comece a ir para fora das fronteiras, né? A gente começar a conectar Brasil com outros países, com outros desafios. Isso vai facilitar demais processos de internacionalização. A gente fala muito aqui, né? Falo, cara, lógico, hoje o nosso foco é 100% Brasil, né? Mas a gente tem que ficar com o olhinho aberto e olhando um pouco lá para fora, entender os outros ecossistemas, como é que eles funcionam, né? A gente tem outros ecossistemas que estão se desenvolvendo sozinhos, né, que são muito pujantes, assim como no Brasil, né, a gente vê bastante Israel, Austrália, Estados Unidos, eu acho que nem se fala, né, um pouco ali na Europa também, China, né, um pouco, acho que já tem alguns players aqui no Brasil, alguns hubs que estão promovendo um pouco dessa interação, né, missões, a própria EgTech, né, vocês já fizeram algumas missões lá nos Estados Unidos. Então, eu acho que o futuro vai começar, esses embriões que começaram a se desenvolver separadinhos ali em cada país ou em cada estado, vão começar a se conectar mais. Tá? Eu acho que esse é o futuro, porque às vezes o que a gente está precisando, uma startup precisa no ecossistema aqui, se eu tiver uma conexão com algo lá fora, eu vou conseguir fazer isso muito mais fácil. Né? Então, a gente vai exponencializar e potencializar esse efeito catalisador que a rede ela traz, né, para todos os stakeholders envolvidos. Então, acho que esse é o principal ponto, e para os empreendedores novos, né, que ainda não está muito ativo no sistema, eu cometi um erro uns 2 anos atrás, quando a gente pegou o investimento e começou a focar 100% em operação, e a gente acabou fechando um pouco para o resto do mercado, dos players, etc. E aí, depois, quando a gente olhou, a gente falou, caramba, eu tenho que voltar um pouco mais, né, e aí a gente tentou voltar rápido e graças a Deus as coisas começaram a vir mais. E isso eu estou falando, as coisas é o quê? Acesso a capital, parcerias, sinergias com outras startups, POCs sendo feitas muito mais rápidas e de maneira muito mais madura com grandes empresas, né, tudo isso, os ecossistemas se conectando, insights que você poderia ter há mais tempo se você tivesse conectado há mais tempo no ecossistema. Então, é muito importante, cara, não é? A gente acha que é só happy hour e falar besteira ali, tomando uma cerveja no fim do dia, mas que é importante pra caramba também, né, para poder fazer isso acontecer. Mas, assim, se conecte no sistema e deixe acontecer. Eu, com certeza vai vir uma conexão que você nem estava pensando. Todos os nossos investidores vieram através do ecossistema, os nossos parceiros que são integrados via API vieram do ecossistema, as nossas POCs que a gente rodou vieram do ecossistema, tudo porque já tem um ambiente propício, e esse ambiente vai aumentar mais ainda, né? Acho que a gente tem que expandir e olhar a visão para além do Brasil também. Não, show de bola. De fato, você tocou num item importante aí, a gente está pensando, estudando bastante isso, vou me segurar aqui para não dar um spoiler, mas dá para ir além. De 2 meses atrás, a gente lançou a plataforma do Tech Garage, onde as startups se conectam virtualmente. Habilitou ela em inglês, então tem tantos startups de fora, né, se conectando, mas parceiros nossos, que são multinacionais, a gente está incentivando eles. Poxa, Cargil, você é parceiro nosso aqui, fala para os teus amigos de inovação lá na Europa, nos Estados Unidos, acessa a plataforma, cara, tá lá em inglês, entra lá, vocês já são parceiro nosso no Brasil, a gente está estimulando muito isso, o Mitomo e vários outros parceiros que a gente tem conversado, etc. O ano passado, cara, a gente recebeu mais de 15 agências internacionais lá no Hub, assim, e a gente está conversando com algumas delas, fazem um trabalho muito bacana, Business France, tem o pessoal de Singapura, e o pessoal, entre outros, não vou conseguir citar todos aqui, Austrália, Suíça e tudo mais,
Mas é impressionante como esses caras, eles olham o agro aqui e vê o potencial de levar quem está aqui para fora e querer mostrar o que está aqui para fora. Então, e lá eles fazendo um trabalho bem legal, né, de conectar com players do ecossistema local lá. Isso, sem dúvida, realmente, você citou bem, é algo que vai amadurecer muito. E pós-pandemia, então, com todo mundo agora falando online de forma mais corriqueira, vai potencializar ainda mais, né? Elaine, você, para fechar aí, qual a dica que você dá para os empreendedores que vão começar de participar no ecossistema, extrair o máximo de conexões? Coragem. Eu acho que é coragem e uma coisa chamada resiliência, né? Porque todo mundo que nos vê, CEO, empreendedor, a startup evoluindo, crescendo, com clientes e tudo mais, todo mundo acha que é o mundo bonito, é o mundo rosa, né? E colorido, mas na verdade por trás disso tem muita dedicação, tem muito jogo de cintura e tem muito estudo sobre o nosso cliente, né? Quem é o nosso cliente, o que a gente quer propor para o nosso cliente, né? Saber exatamente o que o cliente precisa. Então, para quem está começando, é isso. Não adianta ter uma ideia, achar que a sua ideia vai resolver o mundo e, na verdade, o mercado ele não está demandando da sua ideia, né? Então, para quem está começando, é muito estudo, é muita pesquisa de campo e verificar se realmente você tem o perfil para ser empreendedor e de startup também, porque às vezes você pode ter uma empresa normal, né? É que startup as coisas acontecem de uma forma um tanto quanto diferentes aí de uma empresa normal. E vocês estavam falando sobre essa parte de ser internacionais, internacionalização, e o GEOPS, pelo fato da gente trabalhar com a mitigação de passivo ambiental e de o impacto social no campo, o que aconteceu? Eu não posso falar de onde, mas teve agências de outros países que vieram até nós para perguntar. Eu falei assim, Elaine, como é que vocês estão tratando mortalidade de abelhas aí no Brasil, né? Como é que a sua startup atua ajudando as empresas agrícolas, os produtores rurais a mitigar aí esse assunto? Então, está sendo uma coisa de forma até que automática, né? Mas é pelo nosso tema, né? Que o nosso tema ele é um tanto quanto sensível, ele fica na mídia e acaba, por vezes, até manchando a imagem que a agricultura ela pode ser sustentável, né? Então, fica aí esse questionamento no ar, que, inclusive, é uma outra discussão que eu tive com outro grupo, falando exatamente sobre isso. Assim, tem várias startups magníficas da parte técnica, melhorando cada vez mais o uso dos insumos agrícolas, mas e daí, né, se esses insumos acabam causando danos ambientais, e como que a gente resolve isso? Então, na verdade, isso é um outro tema, é um outro assunto, dá para a gente ficar discutindo aqui mais de hora em cima disso, mas eu vejo muito mercado internacional muito atento ao que está acontecendo aqui no Brasil. E o Vale do Piracicaba é a região central. Podem haver outros locais aqui no Brasil, outros hubs, mas o Vale do Piracicaba realmente é o ponto focal. E o mercado internacional ele fica atento aqui em cima do que nós estamos fazendo aqui. E quando a startup realmente ela atua de forma clara, ela tem o seu objetivo muito claro, o mercado internacional ele acaba vindo atrás também, né? Lógico que se uma multinacional que compra a sua solução aqui no Brasil, por que não? Ela não vai oferecer em outros países. Eu acho que isso daí é algo até que automático, né? Então, o futuro na verdade, a gente expandir as nossas agtechs aí para o mundo, né?
porque Brasil, ele é continental, e uma startup que consegue atuar lá no Rio Grande do Sul e lá no Ceará, com certeza ela consegue atuar em outra parte do mundo, porque é um case, não precisa fazer outro case. E eles ficam atentos a que a gente está fazendo aqui. E no meu caso acabou sendo uma surpresa. Era um sábado de manhã e de repente o telefone toca, era um cara de outro país precisando de um case aqui no Brasil que fizesse o que eu fizesse, ele não achou e acabou me achando, né? Eu fiquei até que surpresa. Mas Brasil é uma grande vitrine, o Agitec Garage também, o Vale do Piracicaba é outra vitrine, a gente tem a Exalctec, que traz grande nome. Então, esse ecossistema nosso, a gente está numa região privilegiada. Então, a gente tem que ser muito dinâmico, a gente tem que ser muito ativo, a gente tem que ser muito aberto para a gente aproveitar tudo isso que está acontecendo e todas essas chances que a gente acaba tendo nesse ecossistema, né? Porque não é toda startup que acaba tendo essa chance de estar participando disso, e tem muita gente querendo participar. Então, como fechamento, é isso. O mercado está aberto, precisa haver inovação de fato, e quem está disposto e tiver coragem para enfrentar, enfrente, porque vale a pena. É uma jornada, né? É uma jornada. Show de bola. Gente, queria agradecer demais o pessoal que acompanhou a gente, falar que a gente vai responder as perguntas ao longo da semana, e agradecer demais também o tempo de vocês, empreendedores, tempo raro. Carlos, Elaine, D'Amico, sempre muito próximo da gente, interagindo, trocando, aberto para trocar conhecimento. Agradecer demais a participação de vocês aí, desejar sucesso e contem sempre com a gente.